Esta semana eu comecei a ler um novo livro em inglês e resolvi usar um trechinho de um dos parágrafos dele como exercício de leitura guiada. Então, se você tiver uns minutinhos aí, vem aprender expressões novas e vocabulário comigo. Let's learn, shall we? Hi guys, my name is Daniel Santos. Welcome to English Minutes. Do you like reading? Você gosta de ler? Bom, eu adoro! E depois de ler alguns bons reviews a respeito, eu comecei a ler um livro chamado Guilt by Association, da autora Marcia Clark, que foi promotora, na verdade, do caso do O.J. Simpson vários anos atrás. Eu não sei quantos de vocês se lembram. Mas uma dessas reviews, inclusive, chamou o livro de Unputdownable. O interessante dessa palavrinha unputdownable é que se trata de um exemplo de como você pode pegar um verbo, na verdade um phrasal verb, e transformar num adjetivo, o que acontece bastante no inglês. To put a book down significa largar, parar ou até abandonar a leitura de um livro. Mas, se você junta put com down e acrescenta o prefixo un, usado em inglês para negar alguma coisa, e o sufixo able, que significa capaz de, você forma justamente unputdownable, que é um adjetivo que descreve os livros que têm histórias tão emocionantes que você não consegue ou não quer mais largar. Well, I haven't finished reading this book yet, so I don't know how unputdownable it really is. Mas eu já li um terço da história e ela me parece bem promissora até agora. E nesse vídeo aqui eu quero ler com vocês um trechinho de um dos parágrafos do prólogo do livro. Você vai ver que a leitura guiada desse único trechinho aí vai enriquecer o seu vocabulário e te mostrar expressões que você ainda não conhece. Mas antes de começarmos a ler, eu te peço, e você já sabe, se inscreve aqui no English Minutes e ativa as notificações para saber quando saírem vídeos novos. E também, gente, compartilha esse e outros vídeos aqui do canal que você assistir nas suas redes sociais, ok? Agora, let's read, shall we? E aqui está o trecho do parágrafo do prólogo do livro. Antes de qualquer coisa, eu vou fazer a leitura desse trecho do início ao fim, para vocês terem uma ideia geral do conteúdo. Back and forth he walked, considering his plan yet again, looking for flaws. No, he'd set it up just right. It would work. It had to work. He stopped to look around at the dimly lit motel room. Room was using the term loosely. It was little more than a box with a bed. Agora, vamos ler no estilo guided reading, ou seja, trecho por trecho, decompondo e discutindo o que nós acabamos de ler. Back and forth he walked, considering his plan yet again, looking for flaws. Vejam que a leitura do trecho já começa com uma expressão, back and forth, que é usada para indicar alguma coisa que se mexe de uma direção a outra, se mexe primeiro numa direção e depois na direção contrária. Ou seja, gente, se mexe para frente e para trás. Back and forth he walked, ou seja, ele andava para frente e para trás, ou melhor ainda, ele andava de um lado para o outro. Considering his plan yet again. O verbo to consider tem alguns significados diferentes, sendo que o mais aparente, é claro, é considerar. Mas aqui ele equivale ao verbo refletir. Considering his plan.
refletindo sobre o plano dele, his plan. Yet again. Esse yet again, ao pé da letra, seria ainda de novo, ainda mais uma vez. Ou seja, traz a ideia de mais uma vez depois de várias e várias outras vezes antes. Looking for flaws. O phrasal verb to look for quer dizer procurar. Já a palavra flaw quer dizer falhas. Ele procurava por falhas. Então, back and forth he walked, considering his plan yet again, looking for flaws. Ele andava de um lado para o outro, refletindo sobre seu plano mais uma vez, procurando por falhas. No, he'd set it up just right. It would work. It had to work. Aqui aparece o verbo to set up, que tem também alguns significados diferentes, mas que neste texto aqui quer dizer preparar. O he'd, que aparece aí, é a contração do pronome he com o verbo auxiliar do past perfect, had, e aparece para dar um sentido à frase. Ele tinha preparado o plano just right, exatamente correto. Just right, ou melhor, na medida correta, tomando todos os cuidados possíveis. It would work. O significado mais conhecido do verbo to work para você, com certeza deve ser trabalhar. Mas aqui nesse texto, nesse pequeno trecho, ele é usado com outro sentido, que é funcionar. E o verbo modal would coloca a frase na condicional, que é o tempo que expressa as consequências de uma ação ou de eventos imaginados por uma pessoa. O plano dele funcionaria. It would work. It had to work. Had é o passado do verbo to have, ter. E o plano dele tinha que funcionar. It had to work. He stopped to look around at the dimly lit motel room. Aqui nós temos o verbo to stop. Ele estava andando primeiro de um lado para o outro e parou. To look around at, para olhar ao redor de alguma coisa próxima. A preposição at, que aparece aqui, indica um local em especial. Neste caso, o lugar onde ele estava andando até agora, até decidir parar. The dimly lit motel room. A palavra dim se refere à luz, à iluminação, e normalmente representa uma luz, uma iluminação fraca. Vocês com certeza já viram aqueles dimmers que as pessoas colocam em casa para variar a intensidade de uma luz, de mais fraca até mais forte. Usa-se muito isso, por exemplo, em quartos de bebê, para manter a luz fraquinha. Então, a palavra dimmer vem daí, vem de dim. Se dim é fraco, dimly quer dizer fracamente. A palavra lit é a forma do particípio passado do verbo to light, que é iluminar. Então, lit é iluminado e dimly lit, fracamente iluminado. Ou seja, gente, mal iluminado. Dimly lit motel room. A palavra motel em inglês se refere a esses hotéis de beira de estrada para quem está viajando poder parar e descansar um pouco. E normalmente tem uma vaga ali para o carro na frente do apartamento ou bem perto do apartamento onde você está ficando. Você com certeza já viu esses hotéis em filmes, então saiba que a palavra motel em inglês não tem aquela conotação mais vulgar e até sexual que tem aqui do Brasil, ok? He stopped to look around at the dimly lit motel room.
Ele parou para olhar ao redor do quarto de hotel mal iluminado. Room was using the term loosely. It was little more than a box with a bed. Aqui nós temos o que eu considerei a expressão mais interessante de todas dentro desse trechinho de parágrafo que eu estou lendo com vocês agora. To use the term loosely. Normalmente, to use the term loosely aparece querendo dizer usar uma palavra de uma maneira bem geral, sem ser muito específico. Mas aqui nós estamos falando do quarto de hotel e das suas características. E using the term loosely serve para falar das características do quarto de forma que diminui esse quarto, de que trata ele com menos importância do que ele tem. Olha só, room was using the term loosely quer dizer se é que dava para chamar aquilo de quarto, ou também quarto era elogio. It was little more than a box with a bed. Little more significa pouco mais em português. Era pouco mais, it was little more than a box with a bed. Agora, a palavra box você também já deve conhecer. Ela significa caixa. Mas você tem que concordar comigo que comparar um quarto com uma caixa é meio estranho. O sentido geral dessa frase indica que o quarto onde ele está é pequeno, é menor do que o normalmente encontrado nos hotéis. Então, é melhor usar a palavra cubículo. E a palavra bed, você também conhece, é cama. Room was using the term loosely. It was little more than a box with a bed. Chamar de quarto era elogio. Era pouco mais que um cubículo com uma cama. E esse, my friends, foi o vídeo de hoje, a leitura guiada em que eu vou lendo com vocês e traduzindo expressões e vocabulário enquanto nós lemos. Se você gosta desse formato de vídeo, deixa o seu like aqui agora, porque assim eu sei se continuo fazendo vídeos desse tipo e você ainda me ajuda a fazer esse conteúdo aqui chegar para outras pessoas que nem você que também estejam estudando inglês. That's it for this video. Thanks for watching. Bye bye.